Olá a todos! Hoje nossa aula de saúde da criança, nós iremos abordar a antropometria. O que significa antropometria? É a ciência onde ela vai estudar as medidas do corpo humano. Ou seja, nós podemos saber através da antropometria, podemos avaliar o tamanho, podemos avaliar a forma e também podemos avaliar a composição corporal. Então, a altura é a medida fiel do crescimento muscular esquelético em crianças, ou seja, a criança está a todo momento em desenvolvimento, em crescimento. E uma forma de nós podermos avaliar esse desenvolvimento, esse crescimento, é através da altura. É influenciada pelas condições de nascimento e gestação, ou seja, o desenvolvimento dessa criança, o crescimento, ela está estritamente relacionada a como foi o desenvolvimento intrauterino, ou seja, como foi a gestação, como que foi o nascimento. Também está relacionado com hereditariedade, alimentação, doenças crônicas, mentais e hormonais e tende a ser constante aproximadamente até os 18 anos. Então, até 18 anos, essa pessoa está em desenvolvimento, está em crescimento. E podemos observar que esse crescimento está relacionado com diversos fatores, desde intrauterina até a alimentação, até relacionada a hormônio e etc. Ok? Até os 2 anos de idade, a criança é medida na posição deitada, ou seja, na posição decúbito dorsal. Tá? Então, nós vamos colocar lá a criança em decúbito dorsal para poder avaliar, né, o seu tamanho, a sua altura. Tá? Então, até 2 anos de idade, nós colocamos deitada em decúbito. Com a régua antropométrica, que tem uma extremidade fixa no zero e um cursor. Tá? Então, aqui nós podemos observar uma régua, né, antropométrica, onde a sua base é fixa, não vai se mover, onde vocês vão ver mais à frente que nós colocamos isso, né, apoiado à cabeça, né, da criança, e nós temos uma base fixo, né, nós temos um cursor, né, onde nós vamos colocar, né, apoiado aos pés daquela criança que está sendo medida. Através disso, nós podemos medir, né, nós temos aqui, né, os números, né, onde vai corresponder a altura dessa criança, ok? Então, a altura, né, de uma criança, ela é feita aí através de uma régua antropométrica. Após essa idade, a criança é medida na posição vertical, ou seja, em ortostase, em ortostatismo. Então, nós podemos ver aqui, né, uma régua antropométrica, né, onde nós vamos ter também aqui a criança em uma posição vertical, ou seja, a criança aí em ortostase, né? Onde geralmente após 2 anos ela é feita na balança mesmo. Tudo bem? Em relação ao crescimento, em relação à altura, a estatura aumenta 15 centímetros do nascimento até os 6 meses. Tá? Então, após o nascimento até os 6 meses vai existir um aumento aí de 15 centímetros. Né? Nós podemos ver aqui um exemplo. Ao nascimento, geralmente aí 49 centímetros, tá? E 6 meses vai apresentar um aumento, né, vai apresentar 64 centímetros. Ou seja, aumento totalizando de 15 centímetros a mais do nascimento até aí os 6 meses. E 25 centímetros ao final do primeiro ano de vida. Lá nos 12 meses, né, ele vai apresentar 25 centímetros a mais.
Se eu pegar 49 centímetros ao nascimento, mais 25, né, após um ano, né, vai apresentar aí total de 74 centímetros. Isso pode variar, tudo bem? Qual que é a técnica para crianças até os 2 anos? Então, nós sabemos que para crianças até 2 anos, nós fazemos na posição em decúbito, né, deitado, com a utilização da régua antropométrica. Quais são a técnica? Orientar o acompanhante, ou seja, explicar para a mãe, para os pais que estão ali, o que será feito, né, com a criança, né, qual que vai ser a finalidade, qual vai ser o intuito daquele procedimento. Sempre deixe claro, explique aos familiares o que vai ser feito. Porque eles estão ali ansiosos, eles estão com receio daquilo que vai acontecer. Então tranquilize-os, explique tudo o que será feito e qual o motivo daquilo. Lavar as mãos, tá? O que é muito importante, tá? Retirar os calçados da criança, caso ela esteja. Isso, se fazer a medição com calçados, isso vai interferir, tá? Então, de preferência, né, sem roupa nenhuma, tá? A criança despida, tá? Para ter uma exatidão no resultado. Colocar a criança em decúbito dorsal com as pernas juntas e estendidas, tá? Então, a criança geralmente ela fica com o joelho flexionado, tá? É comum, né, no desenvolvimento infantil da criança, né, os recém-nascidos ficarem com os joelhos flexionados. Então nós vamos ter que estender esse joelho dessa criança, tá? Com os pés fletidos e a cabeça em linha reta. Então, criança em decúbito dorsal, joelhos estendidos, os pés fletidos e vamos manter a cabeça na linha reta. Não vamos deixar desalinhado, vamos alinhar essa criança para poder fazer a medição. Tudo bem? Colocar a régua com a parte fixa em contato à cabeça. Então a parte fixa da régua vai estar em contato com a cabeça e mover, né, o cursor a outra extremidade até as plantas do pé, a região plantar do pé. Tudo bem? Então manter a criança em decúbito dorsal, joelhos estendidos, colocar a parte fixa na região da cabeça, né, da régua, e o cursor com o cursor mover até a planta do pé dessa criança, ok? Manter os joelhos juntos e pressionados delicadamente, ou seja, como eu falei, as crianças ficam com os joelhos flexionados, através do desenvolvimento, o crescimento vai indo na posição estendida, mas recém-nascidos ficam com os joelhos flexionados. Então nós devemos lá estendê-los, né, pressionando delicadamente, tá? Para que as pernas fiquem completamente estendidas, tá? Estendidas é o joelho esticado, tá? Fazer a leitura do valor obtido, então nós temos na régua, né, os valores e de marcar qual é o valor, né, qual que é a medição, né, a altura dessa criança. E calçar as crianças, além de calçar, né, colocar a roupinha e tudo mais, tá? Principalmente o calçado, tá? O calçado ele vai alterar o tamanho, tudo bem? Mas lembrando que não é necessário despir totalmente, tá? A melhor forma para avaliar, porque geralmente avalia a criança de uma forma geral, tá? Nós vamos ver depois que avalia perímetro cefálico, torácico, e para isso tem que tirar a roupa, tá? Então já aproveita o momento e já tira tudo, né? Vai despir a criança para poder fazer toda a medição, tudo bem? Mas no caso da altura, o principal é o calçado. Importante aqui, né?
A criança apresenta fase de crescimentos acelerados e fase de desaceleração, ou seja, fase de aceleração do crescimento e fase de desaceleração do crescimento. Então isso vai depender de acordo com a idade. Então, do nascimento até os 2 anos de idade, o crescimento ele é acelerado, tem uma aceleração, né, onde acontece o estirão. Dos 2 aos 11 anos, acontece uma desaceleração desse crescimento. Já do 11 ao 15 ano, vai novamente apresentar um estirão, né, vai ocorrer uma aceleração novamente. E do 15 anos de idade adiante, na fase adulta, vai ocorrer a desaceleração. Então tem uma aceleração, depois tem uma desaceleração, acelera novamente aí dos 11 aos 15 anos, um estirão, e do 15 anos em diante vai ocorrer uma desaceleração desse crescimento. Ok? Então, nós falamos da avaliação do comprimento, tá? Através da régua antropométrica. Agora nós vamos falar do perímetro cefálico, onde nós vamos fazer a medição, né, da cabeça. O perímetro cefálico, né, a abreviação de PC, perímetro cefálico, é a medida da circunferência do crânio. Tá? Então nós temos nosso crânio e nós fazemos a medição dele. Tá? Nós chamamos de perímetro cefálico, que aumenta rapidamente no primeiro ano de vida. Então no primeiro ano de vida tem um grande desenvolvimento do crânio, tá? Para se adaptar ao crescimento do cérebro. Então nesse período o cérebro está em desenvolvimento e o crânio ele precisa acompanhar esse crescimento do cérebro. Por isso que existe um crescimento rápido aí, certo? Nesse primeiro ano. Quando o perímetro cefálico está muito abaixo ou muito acima do esperado, é indicativo de alguma alteração, ou seja, existem valores de referência. Se está muito baixo, muito alto, devemos acender um sinal de alerta. Nós não vamos diagnosticar, né, ela, nós temos que acender um sinal de alerta e pensar que tem algo de errado. Quando, né, está abaixo do valor, podemos deduzir, né, fazer uma hipótese que pode ser a microcefalia, tá? Cabeça pequena. E quando o perímetro cefálico está acima do normal, nós podemos ter uma hipótese que possa ser a hidrocefalia, tá? Uma patologia. São duas patologias, onde uma cabeça pequena e o outro vai ter o aumento do crânio aí. Respectivamente, também é um bom indicador do estado nutricional da criança, tá? Então, se está dentro dos padrões de normalidade, dos valores de referência, indica que está dentro do padrão, está tendo um bom desenvolvimento e também um indicador de uma boa nutrição, ok? Então aqui nós temos um valor de referência do perímetro cefálico. Aqui nós temos as idades, tá? Medidos através de meses. Aqui nós temos o valor inferior e o valor máximo aí. Tá? Então, limite inferior e o limite superior, ok? De acordo com cada idade. Então a criança ela deve apresentar, né, um valor dentro desses valores, tudo bem? Abaixo de 33 o nascimento, abaixo de 33 pode acender um sinal de alerta e acima de 38 também pode acender, né, ter um sinal de alerta aí, tudo bem? Então aqui, né, uma tabela onde vai mostrar de acordo com cada meses. Por exemplo, lá 8 meses, a criança deve apresentar entre 43 a 47 e assim por diante. Tudo bem? Então esses são os valores de referência para perímetro cefálico. Então aqui nós temos a assistência de enfermagem, orientar o acompanhante também, né, do que será feito, qual vai ser a finalidade deste procedimento, fazer lavagem das mãos também, tá? Geralmente numa avaliação, né, vai fazer todas as medições, todos os procedimentos, tá? Todas as medidas, né, toda a antropometria,
Então, faz uma lavagem da mão e já faz todos os procedimentos, tá? Posicionar a criança deitado, seja decúbito dorsal, de preferência, ou se possível, né, no berço aí, ou sentado, ou também pode ser no colo da mãe, caso a criança apresente muito choro, ok? Então o que nós vamos fazer? O que nós precisamos? Então nós vamos precisar basicamente de uma fita métrica. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos passar pelas partes mais salientes da região frontal, acima da sobrancelha, região occipital e também na região lateral. Então, através das fitas, nós vamos fazer uma volta pela cabeça da criança. Então, nós vamos medir a circunferência do crânio da criança. Então, nós passamos essa fita pela região frontal, né? Vai passar pela região occipital e também pelas regiões laterais do crânio, ok? E após isso, nós vamos anotar qual é o valor, tudo bem? Sempre após o procedimento, né, nós vamos notar aí qual é o valor, qual que é o valor da medição, né, qual que é o centímetro que apresentou, ok? Então nós podemos observar, né, onde vai passar a fita métrica pela região frontal, pela região occipital e pela região lateral, ok? Muito importante salientar o uso das luvas, tá? Então, após o lavamento das mãos, também fazer o calçamento das luvas, sempre de grande importância, ok? Lembrando da biossegurança, tá? Daí nós temos o perímetro torácico. Então, o perímetro torácico, né, a abreviação de PT, perímetro torácico, é a medida de circunferência do tórax, tá? Ele oferece parâmetros sobre o crescimento anormal do tórax, indicando anomalias pulmonares e cardíacas. Então, quando uma criança apresenta uma patologia pulmonar, uma patologia cardíaca, isso pode interferir no tórax, tá? E através da medição do perímetro torácico, nós podemos avaliar se essa criança está dentro do padrão de normalidade ou se está fora, tá? Se estiver fora, indicativo de patologias, tudo bem? Aí o médico vai fazer o diagnóstico do que pode ser, o que está interferindo aí o crescimento, o tamanho do tórax, ok? É 1 a 2 centímetros menores que a medida do perímetro cefálico. Então, se nós voltarmos, cadê? Um momento. Então, se nós voltarmos nesta tabela, vamos pegar do nascimento. O perímetro cefálico é de 33, mínimo, máximo 38. O valor de referência é sempre do torácico 1 a 2 centímetros menor do que o cefálico. Então, pode estar dentro aí do perímetro cefálico de 32 ou 31 centímetros. E o máximo, né, aproximadamente aí de 37 a 36 centímetros. Então, o perímetro torácico sempre vai ser de entre 1 a 2 centímetros menor que a medida do perímetro cefálico. Ok? Tudo bem? Não faz parte da rotina da mensuração, sendo verificado apenas no momento do nascimento ou quando prescrito. Então, o que mais se avalia, de que nós vamos falar, dos perímetros, é o cefálico, tá? O torácico, ele é avaliado aí basicamente na hora do parto, né? Após o parto, né? No nascimento, é feito essa medição e quando faz prescrições. Não é algo que fica rotineiramente medido, tudo bem?
Nós temos a puericultura, né, onde a criança fica indo, né, para avaliações, para fazer exames de rotina, e isso não fica medido muito, com frequência, a não ser que faça a prescrição. Ok? E a assistência de enfermagem, mede-se o perímetro torácico colocando a fita métrica em volta do tórax, na altura dos mamilos. Tá? Então nós vamos passar a fita em volta do tórax, tá? E na altura dos mamilos, tudo bem? Perímetro abdominal. Perímetro abdominal, PA, perímetro abdominal, é o valor da circunferência do abdômen. Ele oferece parâmetros sobre o crescimento abdominal anormal. Não é medido rotineiramente também, tá? É medido mais ali na região, no momento após o parto, no nascimento. Porém, se faz alguma prescrição, né, alguma indicação, por suspeita de alguma patologia. Né? No caso aí pode ser hérnias diafragmáticas ou também hepatopatia, ou seja, patologias no fígado, onde pode alterar, né, tamanho do abdômen. Tudo bem? O que vai ser feito? Mede-se o perímetro cefálico, colocando-se a fita métrica em volta do abdômen, na altura da cicatriz umbilical. Então, passa-se em volta do abdômen, né, sobre aí, na altura da cicatriz umbilical. Tudo bem? Então, perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal. O de grande importância, que é mais avaliado, é o perímetro cefálico. Ok, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre a dentição, tá? Então nós falamos de medidas, agora vamos falar um pouco da dentição aí, né, o desenvolvimento dos dentes das crianças. Entre os 12 e 15 meses de idade surgem os 2 incisivos laterais inferiores e os 4 primeiros molares, tá? Então nós vamos ter aí, né, o crescimento primeiro, né, dos incisivos laterais, tá? Então entre os 12 e 15 meses, primeiro desenvolve, né, os 2 incisivos laterais e também os 4 primeiros molares, tá? Então nós temos aqui, ó, um incisivo lateral e outro incisivo lateral. Esses dois são os centrais, tá? Primeiro vai desenvolver esses incisivos laterais do inferior, ok? E os 4 primeiros molares, ok? Entre os 18 e 30 meses, rompe seus caninos e os 4 segundos molares. Então, nós vamos ter os caninos, tá? Aqui vai romper os caninos e também vai romper, ter aí os 4 segundos molares. Portanto, habitualmente a criança terá 6 dentes ao completar 12 meses. Aqui é uns dados, tá? 12 dentes ao completar 18 meses, 16 dentes aos 24 meses e 20 dentes na primeira dentição aos 30 meses. Que é aqui valores, né, de como, né, quais são os primeiros dentes a desenvolverem, tá? Quais são os primeiros a surgirem. Agora vamos abordar um pouco referente à alimentação da criança. A monitoração do crescimento e desenvolvimento de modo sequencial, contínua, sendo uma maneira indireta extremamente importante de avaliar as práticas alimentares adotadas para as crianças e adolescentes. Então, a criança, ele tem um desenvolvimento sequencial e de forma contínua. E relacionado a esse crescimento sequencial de forma contínua, está relacionado à alimentação, tá? Então, a alimentação, ela é um grande fator para um bom desenvolvimento, um bom crescimento da criança. Então, o conhecimento correto e atualizado sobre a alimentação da criança e dos adolescentes sadios
é essencial para a avaliação e a orientação adequada sobre sua nutrição. Então, deve-se existir um entendimento correto sobre a alimentação da criança. Qual é a forma correta da alimentação? Em relação à quantidade, em relação aos tipos de alimentação. Então, deve-se ter um entendimento da forma como essa criança ela deve se alimentar. Então é essencial, né, para a avaliação e a orientação adequada sobre sua nutrição. Tá? Então as crianças, para ter uma boa nutrição, deve existir um bom entendimento, tanto dos profissionais quanto dos familiares, de formas corretas de como se alimentar. Os 2 primeiros anos de vida representam um período intenso de desenvolvimento físico, tá? Cognitivo, emocional e social. Então não está envolvido apenas o crescimento, né, em estatura, mas de uma forma mais complexa. Né? A criança está tendo desenvolvimento físico, né, corporal, cognitivo, tá? Emocional e social. Portanto, boas práticas alimentares deverão fornecer, em termos de quantidade e qualidade, tá? Devemos saber, né, orientar os familiares qual é a quantidade, qual é a qualidade desse alimento. Alimentos adequados para suprir a necessidade nutricional. Então, de acordo com a idade, com as etapas do desenvolvimento, vai ter mudança, tá? E muitos não conhecem qual é a forma correta, qual é a quantidade, o que pode e o que não pode dar para essa criança. Tudo bem? E isso está relacionado diretamente, né, com o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, saber a quantidade, saber a qualidade, qual é o alimento que pode e não pode, está relacionado diretamente com o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Se tiver algo de errado na aplicação da quantidade e qualidade, vai interferir, sim, no crescimento e desenvolvimento, podendo levar à desnutrição ou também podendo levar à obesidade. Ok? Então a nutrição é de extrema importância para o desenvolvimento de uma criança, tá? Apresentando-os em consistência adequada, ou seja, a consistência desse alimento tem que ser adequado, para assim proteger suas vias aéreas contra a aspiração. Ou seja, aqui está dizendo que crianças elas podem broncoaspirar, tá, o alimento de acordo com a consistência que você dá para ela. Se for muito fino ali, né, pode ser que ela possa broncoaspirar. E isso pode levar a comprometimentos, não excedendo a capacidade funcional dos sistemas orgânicos, cardiovascular, digestório e renal, ou seja, digestório não pode dar algo muito pesado para essa criança, tá? Não pode dar aquilo que adultos se alimentam para uma criança, pois o sistema digestório dela não pode suprir, né, a degradação, o processo de digestão. Ok? A Organização Mundial de Saúde preconiza o uso do leite materno exclusivo até os 6 meses. Então, até quando posso dar leite materno? Até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade é indicado a introdução de alimentos complementares e deve promover a manutenção da amamentação até os 2 anos ou mais. O que isso significa? Que a amamentação ela é feita até os 6 meses. Vai parar de amamentar, né, após os 6 meses? Não, não é isso. O leite materno ele vai ser exclusivo, ou seja, somente ele, o leite materno, até os 6 meses. Após os 6 meses, vai ter uma alimentação complementar, porém também pode estar associando com a amamentação, né, com o leite, até aproximadamente aí os 2 anos. Ok?
O que a Organização Mundial da Saúde fala que o leite materno exclusivo até os 6 meses significa que é somente o leite materno. Água, chá, suco, né? Não é necessário. Tudo bem? O Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Pediatria estabelecem para crianças menores de 2 anos 10 passos para a alimentação saudável. Vai lá. Dar somente leite materno até os 6 meses, que nós já falamos, sem oferecer água, chá ou qualquer outros alimentos. Até os 6 meses, apenas o leite materno. A partir dos 6 meses, depois dos 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual os alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos ou mais. Ou seja, após os 6 meses, você pode dar outros alimentos, mas não tudo de uma vez, de forma lenta, gradual, para que haja uma adaptação dessa criança. E associadamente com o leite, né? A amamentação. Após 6 meses de idade, dar alimentos complementares, cereais, tubérculos, carnes, legumes, frutas, né? Leguminosas, frutas, legumes, ou seja, aquelas coisas, produtos saudáveis, tá? Fruta, tá? Isso pode ser algo complementar para essa criança, ok? 3 vezes ao dia, então você vai dar uma alimentação complementar 3 vezes ao dia, se essa criança também está amamentando. Se essa criança não está amamentando, daí sim pode fazer 5 vezes ao dia a alimentação complementar. Novamente, se essa criança está amamentando, recebendo leite materno, ela pode alimentar até 3 vezes ao dia, com uma alimentação complementar. Mas caso não esteja amamentando, pode dar até 5 alimentações complementares para essa criança. Isso diz o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Tudo bem? Continuando, a alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horário, respeitando sempre a vontade da criança. Ou seja, frutas, legumes. Essa alimentação complementar ela pode ser dada sem horário marcado. A criança ela vai demonstrar, ela vai apresentar choro e isso pode ser demonstrando para você, né, a fome, ou seja, a vontade de se alimentar. Então não precisa ter rigidez de horário, sempre de acordo com a vontade da criança. A alimentação complementar deve ser espessa, ou seja, não pode ser muito aquosa, muito líquido, desde o início e oferecida através de colher. Tá? Comer com consistência pastosa, ou seja, uma consistência espessa, pastosa, né? As famosas papas, e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família, ou seja, que nós adultos nós comemos. Ok? Então, iniciar de forma consistência, de forma pastosa e assim gradativamente, né, decorrer com o aumento da idade dessa criança, mudando essa consistência. Ok? Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia, tá? Não dar sempre o mesmo, sempre ir alternando. Uma alimentação variada é também uma alimentação colorida e criativa. Tá? Diferentes verduras, diferentes legumes, diferentes frutas e ir variando, ok? Estimular o consumo diário de frutas, né, como dito, verduras e legumes nas refeições. Evitar açúcar, evitar qualquer guloseima, refrigerantes, frituras, enlatados, café, bala, salgadinho,
né, qualquer coisa, né, que seja de forma guloseimas, tá? Isso pode trazer malefícios futuros para as crianças, tá? Uma vida mais adulta. E utilizar sal, né, na alimentação aí, os alimentos com moderação, tá? Cuidar da higiene no preparo, manuseio do alimento, né, antes de preparar, cozinhar, tomar cuidado. Garantir seu armazenamento e conservações de forma adequada, né, porque o sistema imunológico da criança ainda não está totalmente maturo, né, ele está em desenvolvimento. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar. Então, as crianças que estão doentes, apresentando convalescência, estimular as crianças a se alimentar, isso vai trazer benefícios para ela. Oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando sua aceitação. Então, criança, né, geralmente algumas apresentam dificuldade na alimentação e se estiver apresentando uma doença vai ser pior ainda. Então, né, sermos inteligentes, devemos ser inteligentes para apresentar aquilo que ele gosta, né, quais são as suas preferências, sempre se adequando em coisas, né, em alimentos saudáveis. O consumo precoce de alimentos complementares pode interferir a manutenção do aleitamento materno, ou seja, se consumir precocemente outros tipos de alimento a não ser o leite, pode desfavorecer, né, o leite materno, ok? Pode interferir na amamentação, certo? Muitas vezes tais alimentos não suprem as necessidades nutricionais dessa faixa etária, tornando os lactantes mais vulneráveis a apresentar desnutrição. Então isso vai estar muito relacionado com socioeconômico, tá? Famílias com baixa renda que não apresentam condições de dar uma boa alimentação para essa criança. Pode ser que aquilo que é dado não supra a sua necessidade e é muito comum nós vermos casos de desnutrição na infância, ok? Além disso, o consumo precoce de alimento pode expor o lactente a riscos elevados de consumo de sódio, predispondo a problemas renais e hipertensão na infância. Então, se fazer uma alimentação precoce, uma alimentação complementar precoce, você pode estar predispondo essa criança a ter complicações. As práticas nutricionais inapropriadas nessa fase de vida podem repercutir de maneira negativa no desenvolvimento de forma global e ocasionar sequelas futuras, como já disse. Então, uma má alimentação, ou seja, dar os alimentos para essa criança que não era para ser dado, isso pode gerar complicações agora e também lá no futuro. A utilização do leite de vaca integral no primeiro ano de vida oferece riscos à saúde, como aumento de carga renal, risco de desenvolvimento de anemia, ferropriva e alterações hormonais, além de favorecer o desenvolvimento da obesidade. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Somente o leite materno é suficiente até os 6 meses. Se associar aí com integral, tá? Com leite de vaca integral, isso também pode levar a comprometimento a essa criança. Anemias, alterações hormonais, obesidade e outras complicações. Ok? Assim sendo, a prática de aleitamento materno deve ser mantida exclusivamente até o 6º mês de vida, como nós já vimos, e pelo menos até os 2 anos de idade. Trata-se sem dúvida nenhuma de uma estratégia crucial na prevenção de doenças, tanto a curto como em longo prazo.
É importante ressaltar que estudos realizados com os lactentes até 6 meses de idade apontaram resultados favoráveis de aumento ponderal superior ao peso esperado quando prevaleceu o aleitamento exclusivo, confirmado com as vantagens nutricionais do leite materno, principalmente quando as mães receberam orientações de como realizar a técnica adequada da amamentação. Então aqui está reforçando que foi realizado um estudo, feito uma publicação, que observaram os lactantes, né, onde o leite até os 6 meses, apenas o leite, ele vai trazer um bom desenvolvimento dessa criança, né, sem a necessidade de outros alimentos complementares até os 6 meses, ok? Então, o leite materno, LM, abreviação, leite materno, apresenta composição dinâmica de nutrientes. A composição é modificada conforme evolui a lactação ao longo do dia, dentro de uma mamada ou mesmo de acordo com a idade gestacional do recém-nascido. Então, vamos colocar na cabeça que o leite materno ele vai trazer todo o material, né, todo o alimento, né, toda a nutrição da criança, ele é feito através apenas do leite materno, porque nele vai ter proteínas, vai ter vitaminas, vai ter diversos componentes, diversas substâncias que vai suprir as necessidades dessa criança. Por exemplo, o alimento, além disso, o leite materno contém lactoferrina, lisozimas, imunoglobulina, ou seja, vitaminas, ou seja, diversos nutrientes, diversas composições que suprem a necessidade dessa criança. Além disso, ele oferece ação anti-infecciosa, imunomodulação, ou seja, vai proteger essa criança contra infecções, ou seja, no leite materno vai oferecer, né, a criança ela vai receber da mãe células de defesa, ou seja, onde consegue combater as infecções, ok? Impede a adesão de bactérias patogênicas, mucosa intestinal, favorece o crescimento das células e estimulação das células e mucosa intestinal e o crescimento de nervo, além de prevenir a oxidação lipídica e estimulação da resposta imune. Ou seja, de forma geral, o leite materno ele é rico em nutrientes, tá? São diversos componentes que apresenta no leite materno. E vai dar todo o suporte para o desenvolvimento dessa criança e até para a proteção contra possíveis infecções. É preciso iniciar o aleitamento materno sobre regime de livre demanda, ou seja, o aleitamento ele não precisa de horário, né? Vai de acordo com que a criança apresenta vontade, geralmente através de choro. Ou seja, regime de livre demanda, a qualquer momento pode fazer a amamentação. Imediatamente após o parto, sem horário pré-fixados, estando a mãe em boas condições de recém-nascido com manifestação ativa de sucção e choro. Ou seja, aqui está dizendo que após o parto, né, deve-se fazer a amamentação. Quando apresenta condições satisfatórias, aí não tem nenhuma intercorrência após o parto. Pode ser feito, né, a amamentação. E assim, né, durante o decorrer dos dias, regime de livre demanda. Ok? A Organização Mundial da Saúde propõe a seguinte nomenclatura em relação à alimentação, né? Aleitamento materno exclusivo é quando a criança recebe apenas o leite materno, diretamente da mama ou extraído, e nenhum outro líquido sólido, água, chás, tá? Indicado até os 6 meses de idade. Então, aleitamento materno exclusivo é apenas o leite da mãe,
até os 6 meses, sem nenhuma outra ingestão de líquido, a não ser medicamentos, tá? Tudo bem? Aleitamento materno predominante quando o lactante recebe, além do leite materno, recebe água ou bebidas à base de água, como sucos de fruta ou chá, indicado após os 6 meses de vida. Tudo bem? E aleitamento materno quando a criança recebe leite materno diretamente da mama ou extraído também, independente de estar recebendo outro alimento líquido, incluindo leite não humano. Então, aleitamento materno é quando recebe o leite da mãe e também quando pode receber o leite que não é da mãe, que não é do humano. No caso de, por exemplo, de vaca. Tudo bem? Aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno predominante e aleitamento materno. Ok? A partir dos 6 meses de idade, o uso exclusivo do leite materno não supre todas as necessidades. Então, quando chega aos 6 meses, somente o leite da mãe não vai mais suprir, ou seja, aí vai entrar a alimentação complementar, sendo necessária a introdução de alimentos complementares. Também é a partir dessa idade que a maioria das crianças atinge o estágio de desenvolvimento geral e neurológico. Mastigação, deglutição, digestão, ou seja, a partir dos 6 meses, essa criança vai ter um melhor desenvolvimento neurológico, tem um melhor desenvolvimento em relação à mastigação, deglutição, e a partir disso pode estar fazendo uma alimentação complementar. Tá? A alimentação complementar é o conjunto de outros alimentos, como nós já vimos, além do leite materno oferecido durante o período do aleitamento, ou seja, além da alimentação complementar, essa criança também pode receber o leite materno, até aí aproximadamente 2 anos. Alimentos complementares podem ser chamados de transicionais, quando são especialmente preparados para a criança pequena, até que ela possa receber os alimentos consumidos pela família. Significa que o que está querendo dizer? Que a alimentação complementar também pode ser chamada de transicional, ou seja, quando a criança está em fase de transição, está deixando o leite materno, para consumir outros alimentos. E claro, de forma gradativa, até atingir aí, com alimentos consumidos pela família, ou seja, que nós adultos consumimos. Por fim, é necessário lembrar que a introdução dos alimentos complementares deve ser gradual, como nós já discutimos, sobre a forma de papas e oferecidas com colher. É importante oferecer água potável, pois os alimentos oferecidos ao lactante apresentam maior sobrecarga de solutos para o rim. Ou seja, aqui está querendo dizer que tem uma maior composição química, tem macromoléculas. E isso é necessário, a água, a ingestão de água, para não comprometer os rins. Tá? Então essa criança vai estar tendo recebendo um alimento com maior sobrecarga de soluto. Por isso nós devemos oferecer mais água para essa criança, favorecendo o trabalho renal. Ok? Tudo bem? Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Até mais!